Lucas, capítulo 4. Lucas 4. Todos acharam? Lucas capítulo 4, verso de número 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações, de toda sorte apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui hoje, vamos participar daqui a pouco da ceia do fortalecimento. Ceia esta que nós temos o hábito de todo último domingo do mês celebrar, mediante a passagem onde o profeta Elias, depois de fugir de uma ameaça de morte, a Bíblia diz que ele entrou num estado de depressão e ele chegou a ponto de pedir para Deus tirar a sua vida. A Bíblia diz então que Deus ali aparece a ele e lhe dá dois elementos, a saber, pão e água, e orienta a Elias: come e bebe, porque longo te será o caminho. Essa foi a instrução que Deus deu para Elias. Como nós estamos aqui hoje, celebrando a ceia do fortalecimento, se nós olharmos com os olhos carnais, olhos naturais, apenas um pedaço de pão e um pouco de água. Mas se olharmos pelos olhos da fé, é a força de Deus, é o alimento de Deus, é a presença do Espírito Santo para nos fortalecer, para que nós venhamos continuar
a nossa caminhada até o nosso encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque quando Deus falou com Elias, ele falou: come e bebe, porque longe será o caminho. E o texto continua dizendo: e ele comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, espiritualmente, nós vamos participar da ceia, para sermos fortalecidos, para continuar a nossa caminhada até o Horebe espiritual, até a grande cidade que já está preparada para mim e para você, para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Por isso que a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E nesse preparo nós temos que nos fortalecer em Deus, porque muitas pessoas começam a caminhada, chegam muitas das vezes até passar pelo batismo, chegam muitas das vezes até exercer um certo cargo na casa de Deus, mas com o passar do tempo se esqueceu de algo importante para que viemos a continuar, estar de pé, mediante as situações adversas, mediante as lutas que certamente sobrevêm sobre a nossa vida. Porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, se fortaleçam, busquem a minha presença, estejam firmes na fé, para que possais resistir o dia mau e se encontrar com o Senhor. E aqui nós lemos um texto que eu posso enxergar, que nós podemos enxergar dentro desse texto alguns elementos, algumas diretrizes para que nós venhamos nos fortalecer para estarmos com o nosso Deus. A Bíblia diz que Jesus, logo depois de sair das águas do batismo, a Bíblia diz então que logo após o batismo aconteceu ali a reunião, a unidade, o encontro da Trindade, aonde Jesus estava ali, o Filho, aonde o Pai bradou do céu dizendo: este é o meu Filho em quem me comprazo, e a presença do Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba. Então essas três situações acontecem no dia do nosso batismo. É Deus se alegrando pela nossa obediência, é o céu se abrindo, porque a obediência, ela mantém o céu aberto diante de mim e de você. É Deus bradando: este é o meu Filho, que me dá alegria, porque está obedecendo o mandamento do batismo. É você confessando a Jesus, e Jesus então você se tornando um com Ele, através de quem? Da presença do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz então que Jesus sai dali cheio do Espírito Santo. Ele sai dali como? Cheio, diga, cheio do Espírito Santo. Mas para onde que ele foi cheio do Espírito Santo? Para o deserto. É como se fosse o mundo aí fora. É o nosso deserto.
aonde nós enfrentamos batalhas, aonde nós enfrentamos momentos de tribulação, mas se estivermos fortalecidos, se estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos vencer as batalhas. Por que muito crente tem caído hoje? Porque está vazio da presença de Deus. Porque tem muito crente hoje que não tem nem mais temor a Deus, porque está vazio da presença do Espírito Santo. Porque tem crente que às vezes vem na igreja, mas não abre a boca nem para dar glória a Deus. Está faltando ser cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. Porque às vezes tem crentes dentro da casa de Deus que ainda estão presos por algum vício, por alguma situação adversa, porque estão vazios do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que Jesus saiu das águas do batismo, foi ao deserto, e a Bíblia diz levado pelo mesmo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, ele está presente quando uma pessoa deseja, anseia ser cheio da sua presença. Então o Espírito Santo vai caminhar com alguém que deseja, que anseia estar cheio da presença de Deus. Então, se é o Espírito Santo, como a Bíblia diz, é o mesmo Espírito, foi com Jesus até o deserto. Então uma pessoa sem o Espírito Santo é outro Espírito que caminha ao lado dele. Uma pessoa sem o Espírito Santo é como uma marionete na mão de Satanás. Uma pessoa sem a presença do Espírito de Deus, o diabo apronta o que quer na vida dessa pessoa. Por quê? Porque está faltando a presença do Espírito Santo. Está faltando aquele buscar da presença de Deus. Aquela fraqueza espiritual, ela vem, mas nós temos que entender que a Bíblia diz claramente: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que poder é esse? Quem dá esse poder? Quem dá essa autoridade? É o Espírito Santo. A Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo aos apóstolos: olha, permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então a importância de nós nos enchermos do Espírito Santo, buscarmos a presença do Espírito Santo, para nós venhamos a nos fortalecer, para que venhamos vencer os desertos da vida, vencer as adversidades da vida. Porque quando se fala em deserto, se fala em vazio. Mas quando você está com o Espírito Santo, você não está sozinho. Você passa por esses vales, por esses desertos, porque a presença de Deus está com você. O próprio Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale, porque o vale é um lugar deserto, o vale é um lugar de batalha, o vale é um lugar onde pessoas morrem, é um lugar de desastre. E quando nós olhamos para o mundo lá fora, é isso que nós vemos: morte, destruição. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. É um verdadeiro deserto, é um verdadeiro vale. Mas Davi disse: ainda que eu ande pelo vale, pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então a importância de buscarmos
ser cheios do Espírito Santo, ser cheios da presença de Deus, é para que nós venhamos vencer toda e qualquer adversidade que sobre a nossa vida sobrevém. O salmista disse: 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque tu estás comigo. Então é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo que mantém o cristão de pé, mesmo em meio às dificuldades. Ele sabe que ele não está sozinho, que além de não estar sozinho, ele recebe força, ele recebe vigor espiritual, porque a Bíblia diz que Deus, ele dá vigor ao cansado, ele dá força ao cansado, e dá vigor também, que é força, àquele que não tem nenhuma. Mas se nós não buscarmos, seremos alvos fáceis. Se não buscarmos, a nossa queda será certa, porque o que mantém o cristão de pé é a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus. O que direciona, ele foi conduzido ali pelo próprio Espírito de Deus, foi direcionado. Ou seja, quando você é guiado pelo Espírito Santo, Deus vai te livrando das astutas ciladas do adversário, Deus vai te conduzindo à vontade dele e vai te desviando da vontade do adversário. A Bíblia diz que Jesus, então, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto. E nós conhecemos a história. Jesus, ele entrou no deserto, passou pelo deserto e venceu o deserto. É isso que Deus fará na minha e na sua vida. Nós podemos entrar no deserto, passar pelo deserto, mas vamos sair vitoriosos do deserto, porque a presença de Deus nos garante a vitória. Se você crê, então aplaude e glorifica esse Deus que é poderoso. O apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz então que ele foi conduzido, e durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Mas nesses 40 dias, sendo tentado ali no deserto, a Bíblia diz que ele estava em consagração. Ele jejuou, ele não comeu naqueles dias. Ou seja, a prática do jejum é uma arma poderosa para que nós venhamos nos fortalecer, porque quando você jejua, você enfraquece a sua carne, deixa ela no lugar dela e fortalece o seu espírito. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Mas se você não alimentar o seu espírito, a carne vai ficar forte. Se você não alimentar o seu espírito, a carne vai ficar forte. E se ela ficar forte, ela vai dominar. E um dos meios de fortalecer o nosso espírito
e vencermos batalhas espirituais é o jejum. Aí alguém vai dizer: pastor, mas eu não posso, porque eu tenho que tomar o meu medicamento. Pastor, eu posso ir contra a ordem médica? Não. Mas se o médico, às vezes, o próprio médico pede para você fazer tantas horas de jejum, você faz. Por um exame. Aí fica uma coisa meio contraditória. Deus pede para mim fazer um jejum de 1 hora, 2 horas, não posso. Ou 3 horas, não posso. Mas o médico pede para ficar até meio-dia sem comer nada, a pessoa faz. Então tem alguma coisa errada. Então tem alguma coisa errada. Porque a palavra de um médico, não que eu esteja dizendo para você desobedecer a ordem médica, mas você tem que entender uma coisa: se o médico te pediu e você conseguiu fazer, será que Deus está te pedindo algo além do que você possa fazer? Não. Então é uma questão de conciliação. Porque se o médico falar: olha, quero um jejum até meio-dia, porque você tem que fazer exame tal e tal, tal, a pessoa vai e faz. Aí ela fala: eu não posso, porque eu tenho que tomar um remédio tal, mas será que na prescrição médica, eu particularmente nunca ouvi o médico falar: olha, você vai tomar esse remédio aqui e não faça jejum? Nunca ouvi isso. Eu já vi ele pedindo a pessoa para fazer jejum para fazer determinado exame. Então, irmãos, é uma questão de conciliação. É uma questão de conciliação. Aí eu aguento fazer até tal hora. Amém. Mas é importante que você faça. E eu vou além. Quando você faz um jejum, quando você jejua, Deus é capaz de, através da sua obediência, do seu ato de fé, Deus te curar e te libertar do uso do medicamento. Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio que você, obedecendo a Deus, você vai chegar um dia lá no médico e falar: olha, a partir de hoje não precisa você tomar mais tal medicamento. Não precisa. Por quê, médico? Por quê, doutor? Porque você está curado. Porque você está curada. Mas é importante que nem que você faça um breve jejum em prol da sua vida espiritual, é importante para que você se fortaleça para vencer as adversidades e romper em fé. Amém? Aí a Bíblia diz que o diabo olha para Jesus depois de 40 dias. A Bíblia diz que Jesus teve fome. O que ele teve? Fome. Como Deus, Ele é o pão da vida que sacia a nossa fome. Mas como homem, Ele também tinha fome. Ele também tinha sede. Mas como Deus, Ele é água viva. Aí o diabo então olha, 40 dias não comeu nada, está com fome. O diabo olha para ele: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão e coma. Transforma essa pedra em pão e coma. A Bíblia diz que Jesus olha para ele: é verdade,
Eu sou filho de Deus. O que eu aprendo aqui? Não precisa você sair por aí falando que você é. Não. As próprias pessoas vão olhar e vão ver quem é você, mediante as suas atitudes. Eliseu não saiu falando: olha, eu sou um santo homem de Deus, eu sou um homem. Não. As pessoas olhavam para ele e diziam: ali vai um santo homem de Deus. Pedro entrou no meio da multidão ali quando Jesus estava para ser crucificado. Pedro não falou nada, mas alguém falou: opa, peraí, eu te conheço. Você andava com ele, mas não, ele andava. Porque a sua maneira de se vestir, o seu modo de falar, te denuncia que você andava com ele. Então são as pessoas que vão reconhecer. Não precisa você dizer: ah, eu sou. E o diabo usou essa moda. Se você é o filho de Deus, então transforma essa pedra em pão e come. Ou seja, o diabo sabia onde era o ponto fraco para derrubar Jesus. Ou seja, está com fome, então. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz assim: mas está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede, que sai, que vem da boca de Deus. Ou seja, nós temos que nos alimentar deste pão que sai da boca de Deus, esse alimento que vem de Deus, que é a sua palavra, que é a sua palavra. Se nós não entendemos que nós, como cristãos, temos que estar em contato com a palavra de Deus, não podemos ser aquele tipo de crente que só escuta a palavra quando vem aqui no culto. Não. Os dias que não tem culto, você também pode ouvir Deus falar. Como pastor? Leia a sua Bíblia. Pastor, não sei ler. Mas hoje em dia está tão moderno. Você olha lá na internet, lá no YouTube, você coloca lá Bíblia online, você abre lá e aparece lá alguém recitando a palavra de Deus. Você ouve mensagens bíblicas. Ou você também pode: olha, eu não sei ler, mas eu vou pedir alguém para estar lendo comigo a palavra. Então, meu irmão, a palavra está aí. O próprio Deus disse: a palavra está diante de vós. Aquilo que eu disse certa vez: nós somos uma nação abençoada, porque tem países aí fora que nem Bíblia o povo pode carregar, porque senão é capaz de ser preso e morto, porque carrega uma palavra na mão. Aí nós temos essa liberdade no país e desprezamos a palavra de Deus, desprezamos o conhecer da palavra de Deus. Essa mesma palavra nos orienta que a causa principal da destruição de muito crente é porque falta conhecimento desta palavra. A fraqueza de muitos tem sido pegos por causa do conhecimento, da falta do conhecimento da palavra.
Porque o salmista diz: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Ele continua dizendo: para não pecar contra ti. Às vezes a falta do conhecimento da palavra te leva a pecar. Porque a palavra nos orienta o que é e o que não é pecado. A palavra nos orienta a buscar aquilo que vai nos aproximar de Deus, mas também nos orienta a nos afastar daquilo que vai nos afastar de Deus. Mas se eu não estou nem aí para a palavra, se eu não estou nem aí para o que Deus diz na sua palavra, automaticamente eu vou ser uma presa fácil, eu vou ser automaticamente fácil ser aprisionado pelo pecado. É a palavra. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava falando, quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, ele estava dizendo claramente: do que vai adiantar eu alimentar a minha carne, está com o meu espírito morto. Porque o que dá vida ao crente é a palavra de Deus. A Bíblia diz que essas palavras são vidas. São palavras, como diz Pedro, palavras de vida eterna. Então, se eu não busco a palavra, se eu não quero conhecer a palavra, se eu não quero estar perto da palavra, se eu não quero estar em comunhão com a palavra, a morte espiritual me pega. Morte espiritual. Hoje nós vamos para a ceia do fortalecimento. Quando você conhece a passagem que nos orienta o significado da ceia do fortalecimento, para você, como eu já disse, não passa mais a ser um pedaço de pão e a ser um pouco de água. Você entende que é algo que Deus está ministrando sobre a sua vida para te dar força espiritual para você continuar a sua caminhada com Cristo. Você entende que ao comer você não vai estar recebendo força na sua carne, mas você vai estar recebendo força no seu espírito, na sua alma, para continuar de pé diante dos desertos da vida. Aí a Bíblia diz então que o diabo olha para Jesus e diz assim: disse o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi dada, me foi entregue, e eu a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. Ou seja, nós temos que ter um espírito de adorador, um espírito que adora o Senhor. A Bíblia diz que houve um rei na Bíblia que ele não deu glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Morreu comido de bicho. O rei Herodes, por não dar glória a Deus, morreu comido de bicho. Por não reverenciar a Deus, morreu. A Bíblia diz que teve um outro rei chamado Belsazar, que ele simplesmente tocou naquilo que era de Deus, não quis nem saber. Resultado, morreu. Por não reverenciar as coisas de Deus. Temos que ter um espírito de adorador, porque Deus,
Entenda isso. Quando Deus olha para a terra, Deus não procura quem prega mais, quem canta mais, quem dança mais. Deus procura quem adora. Está na Bíblia. Quem conhece mais dessa? Não. Quem adora. Porque a adoração, ela atrai a presença de Deus. A adoração, a verdadeira adoração, porque ele diz que ele procura os verdadeiros adoradores. E se ele procura os verdadeiros, é porque tem mentiroso no nosso meio. Tem pessoas que se dizem adoradoras, tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas só, como diz por aí, só de boca para fora. O próprio Jesus disse: este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, é uma falsa adoração. Ah, mas eu amo Deus, mas não quer obedecer a palavra. Isso é amor. Ah, eu amo Deus, mas a comunhão, não, eu sirvo a Deus do meu jeitinho, não existe, irmão. Se não for da maneira de Deus, não tem como. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Ou nós servimos a Deus, ou nós estamos em comunhão com Deus, ou não. Eu procuro, Deus falou, eu procuro os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Ah, eu amo a Deus, mas eu não vou muito bem com a cara do fulano, não. Então é mentira, porque a Bíblia fala que aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e aborrece o seu irmão que vê, é mentiroso. Então adorar a Deus é muito mais do que cantar bem, do que pregar bem, do que ter uma boa retórica, do que até mesmo vir à casa dele. Nós temos que vir. É uma ordenança dele. Congregar. Mas congregar e adorar. Congregar e cultuar. Congregar e se render a ele. Caso contrário, a nossa vida espiritual vai só... Quando assustarmos, já estamos mortos. Então Paulo ele dá um alerta para a igreja: olha, desperta tu que dormes. Como toda doença, ela tem um sintoma. O sintoma do enfraquecimento espiritual é o sono espiritual. E Paulo diz: desperta tu que dormes entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele está falando: olha, desperta enquanto é tempo, porque pode chegar uma hora que você também pode morrer. Desperta, porque uma hora a trombeta vai tocar. Desperta, porque Cristo está às portas. Desperta, porque tu não sabes o dia de amanhã. Desperta. Adore ao Senhor. Seja um adorador. O nosso real motivo, o principal motivo de estarmos aqui é para adorar ao Senhor. Você pode pedir para Deus o que você quiser. Mas se Deus não ver em nós um espírito adorador, nós vamos sair daqui decepcionados. A Bíblia diz que Ana entrou no templo. O que ela fez? Entrou no templo.
A Bíblia diz que ela orou ao Senhor. E foi orando. E foi clamando. E foi se derramando. Apresentou a sua queixa ao Senhor. Mas por trás daquela queixa dela, ela tinha um desejo do seu coração. Que desejo? Ser mãe. A Bíblia diz então que ele olha para ela, até um certo momento, vê que ela estava ali já com as suas palavras embargadas e pensou que ela estava embriagada, mas ela disse: olha, não tem a tua filha, não tem a tua serva como filha de Belial. Eu estou me derramando a minha alma diante do Senhor, porque vive a tribulação, vive por momentos de tribulação, como nós também vivemos. Aí a Bíblia diz então que ela se levanta dali depois da oração. O semblante dela já não era mais o mesmo. Ela continuou a caminhada. A Bíblia diz que quando ela chegou em casa, ela adorou ao Senhor. O que ela fez? Ela adorou ao Senhor. Sabe o que o texto diz depois? E Deus se lembrou de Ana. Ela adorou e recebeu. Ela o quê? Adorou e tem gente que quer receber para depois adorar. Com Deus não funciona. Ela adorou e recebeu. Não, quando Deus me der, eu vou fazer isso para Ele. Está perdendo seu tempo. Faça sem esperar algo, porque quando você faz, o receber de Deus já é automático. Quando você faz sem interesse, quando você adora em espírito e verdade, a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Você tem uma coisa, a lógica é: adore e Deus faz. Jesus foi ressuscitar Lázaro. O que Jesus disse? Pai, graças te dou. Graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. A Bíblia diz que falaram: olha, tem um tal de Daniel aí que não quis adorar, não quis consultar ao rei, e foi consultar um tal de Deus que ele serve aí. Então pode mandar jogar dentro da cova dos leões. A Bíblia diz que quando Daniel soube que o decreto estava assinado, que quem não consultasse ao rei e consultasse a outra pessoa ou outro Deus, seria lançado dentro da cova dos leões. A Bíblia diz que quando Daniel soube do decreto, a Bíblia diz que ele foi adorar ao Senhor, que ele foi dar graças a Deus, como ele sempre fazia. Sabe o que aconteceu? Jogaram ele lá dentro da cova dos leões. Só que Deus já tinha enviado anjo lá dentro para tampar, para fechar a boca do leão. Então quando você adora, você atrai o livramento de Deus para a sua vida. Quando você é grato ao Senhor, você atrai o favor de Deus sobre a sua vida. Quando você é grato, você atrai a proteção de Deus, o fortalecimento de Deus. Ele diz: mas está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus. E o diabo teve que bater em retirada. Coloque-se em pé no seu lugar.